Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos com força total, diretamente dos nossos estúdios, aqui na Casa de Destino. Nós temos tantos 1.000 metros quadrados construídos de estúdios, de auditório, para servir você e a nossa geração com conteúdos gratuitos. Nós estamos aqui todos os dias de manhã no Café com Destino, semanalmente no Brunecast. Aliás, os Brunecasts estão arrebentando, estão ensinando muita gente, estão ajudando muita gente. Teve um Brunecast com o Dr. Augusto Cury que foi fantástico, né? Aliás, semana passada, sexta-feira passada, nós tivemos o encontro, né? Psiquiatria, teologia e filosofia se encontraram aqui na Casa de Destino. A gente fez um evento com o Dr. Augusto Cury e Luiz Pondé. Foi muito bom. Ou seja, a gente está sempre procurando criar conteúdos para te levar para o próximo nível. Através dos nossos programas, nós temos o programa Boas Notícias, todo domingo, 8 horas da manhã. Passa também às quintas-feiras, às 20 horas. Ou seja, e muitos outros programas que nós estamos criando para poder chegar na tua casa, chegar no teu celular e te ajudar a ter uma vida melhor através da única coisa que dá certo há milênios, que é a palavra de Deus, que é a sabedoria milenar. Então, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Você pode já começar dando o seu like, compartilhando, porque a aula de hoje vai ser muito forte. Nós estamos na série Investimentos que Mudam Destinos. Ontem eu falei sobre o poder de investir em pessoas. Hoje eu vou falar sobre o poder de investir em experiências. Quando você investe em experiências, você começa a criar futuro. Eu vou te provar. Então, papel e caneta na mão para a gente começar a aula de hoje. Tudo bem com vocês, meninos? Sim. Que bom. Tem coisas que você só entende depois que vive. Então, meu filho, quando era pequenininho, Joaquim, sempre queria chegar perto de tomada. A gente fala, filho, não chega perto da tomada. Filho, não bota a mão na tomada. Até um dia que ele tomou um choque, graças a Deus, leve, nunca mais a gente precisou falar para ele. Ele, pela experiência, aprendeu a dor. E pela dor, ele mudou o comportamento e a visão que ele tinha sobre aquela tomada. Olha como é que é a vida. Tem coisa que a gente tem que passar para aprender. Para ter certeza que não é para a gente. E tem coisas que nós temos que passar para sermos orientados, ensinados e levados a um próximo nível. É por isso que o tempo todo que Jesus passou na terra com os discípulos, ele não levava simplesmente ele para sermões, mas para experiências. Ele levou os discípulos para a experiência da transfiguração. Ele levou os discípulos para a experiência do milagre da filha de Jairo, que morreu aos 12 anos e foi ressuscitada por Jesus. Ou seja, Jesus não só dava sermões ou ensinava, ele também levava quem andava com ele para experiências, porque a experiência te dá certeza que é aquilo que você tem que fazer, que esse é o caminho que você tem que seguir. A experiência te prepara, a experiência te molda, a experiência faz com que você tenha agora capacidade, força e clareza mental para avançar. Então, se você parar para pensar, quais foram as experiências que você teve na vida até hoje que impactaram tua vida, tua caminhada aqui na Terra? Quais foram as experiências que você passou, negativas ou positivas, que formaram quem você é hoje? Porque as negativas a gente nunca escolhe. As negativas acontecem. Ou se escolhemos inconscientemente. Porque às vezes você está tratando o seu dinheiro de qualquer forma, não tem inteligência financeira, não tem uma estrutura emocional para lidar com dinheiro, e por causa das suas decisões financeiras você está gerando uma experiência negativa com dinheiro. Em breve você vai ter um susto financeiro e vai ter uma experiência negativa. Ou seja, existem decisões que a gente toma sim, negativas, mas são inconscientes. A maioria delas que são negativas simplesmente aconteceram na nossa vida, porque a gente tenta o tempo todo escolher um caminho positivo. Agora, como é que você pode fazer para melhorar os teus próximos anos? Para você garantir o teu destino, para você viver melhor a partir de hoje.
Olha, segundo o estudo da Cornell University, as experiências geram mais felicidade duradoura do que bens materiais, pois se tornam parte da identidade da pessoa. Então, vou repetir esse dado importantíssimo aqui da Cornell University. As experiências geram mais felicidade do que bens materiais. Olha só. Muita gente fica na dúvida. Compro mais um carro, mais um bem material ou faço a viagem dos sonhos? Se uma dúvida chega de um mentorado meu, do Destiny Mind, chega para mim e me pergunta, eu falo, cara, vai para a viagem. Porque experiência vale muito mais do que bem material. Porque torna-se parte da tua identidade. E sendo quem você se torna, você conquista o que quiser depois, inclusive bens materiais. Então, a experiência vale muito mais. Agora, as melhores experiências são aquelas que conscientemente você provoca para viver algo positivo. Porque tem as experiências inevitáveis que vêm sobre a nossa vida, perdas, frustrações, você não queria passar por aquilo, mas passa por essa experiência e vira aprendizado. Ok. Mas tem as experiências que você cria conscientemente, intencionalmente, para receber algo positivo naquela experiência. É o caso de uma viagem, é o caso de um ambiente de ensino, de uma conferência, quando você escolhe estar num lugar para viver uma experiência que vai te levar a um próximo nível. Wesley, você já passou por alguma experiência que te transformou, que fez você pensar diferente? Alguma experiência, alguma coisa assim? Sim, a viagem para a Suíça. A viagem para a Suíça, quando você viajou para a Suíça. Então, a viagem são coisas que transformam muito a vida das pessoas. Eu recebo muito depoimento de quem viaja para Israel com a gente. Uma vez por ano, a gente vai para Israel com um grupo de alunos. Muita gente volta e fala assim, isso aqui mudou completamente a minha vida, a minha percepção de vida, porque é uma experiência. Toda experiência te transforma. Toda experiência te transforma. Nenhuma experiência te deixa no mesmo nível. Anote isso. Nenhuma experiência me deixará no mesmo nível. Toda experiência te transforma. Por quê? Quais são as vantagens da experiência? Para quem está anotando. Primeira, mentalidade ampliada. Passou por aquela experiência, você já começou a pensar diferente. Então o Wesley está falando, quando eu fui para a Suíça eu comecei a pensar diferente. Eu tenho certeza que ele pensou diferente em relação à limpeza, à excelência. É ou não é? Sim, organização. Organização. Porque aquela experiência na Suíça fez com que a mente dele abrisse para isso. Você passa uma experiência em Israel, por exemplo, com espiritualidade, você caminhando pela Bíblia, você acredita muito mais, porque a geografia comprova, a arqueologia prova. E você fala, caramba, que inesquecível isso aqui. Você volta com muito mais fé. Ou seja, existem experiências e muitas delas não são inacessíveis, porque tem experiências que para algumas pessoas são inacessíveis. Você está falando de viagem à Suíça, isso é uma realidade muito longe para mim. Ok, eu sei que tem às vezes experiências que hoje são inacessíveis, porque eu declaro que você terá acesso à prosperidade para ter grandes experiências na vida. Mas existem outras experiências que são tão transformadoras quanto e são acessíveis. Você que precisa estar atento, atenta, querido aluno, querida aluna, para saber qual experiência você deve se encaixar hoje. Qual experiência você deve se lançar hoje. Então, primeira coisa que acontece quando você passa por uma boa experiência é que você tem uma mentalidade ampliada. A forma que você pensava é aumentada, você começa a ter uma expansão de consciência. Segunda coisa, você começa a ter informações privilegiadas. Porque aquela experiência te dá um nível de conhecimento, de informação que você não tinha antes e que outras pessoas não têm, porque não passaram por essa experiência. E você sabe que quem tem mais informação, quem tem mais conhecimento, sai na frente. Nos negócios, na vida. Então vale a pena você pagar o preço de ter experiências. Terceiro, experiência produz maturidade. Então, além de mentalidade ampliada, além de informações privilegiadas, a experiência te dá maturidade. Porque agora que você passou por aquilo, você sabe como funciona. Você não acha que funciona, você sabe como funciona. Então, experiências é muito importante para o nosso aumento de maturidade. E por último, toda experiência
aumenta teu conhecimento e te muda de nível. Toda experiência aumenta teu conhecimento e com conhecimento você muda de nível. Ninguém fica no mesmo patamar com novos conhecimentos chegando. Ninguém fica no mesmo patamar com novos conhecimentos chegando. Então é importante que a gente entenda que experiências sempre vão transformar o nosso destino. Quer ver um exemplo? Um homem que era perseguidor da igreja de Cristo, chamado Saulo. Um fariseu de fariseus, um protetor da lei judaica, e na ambição e no ímpeto de perseguir os cristãos, ele pega permissão para ir até a Síria, sair de Israel e ir até a Síria, nas sinagogas que tinham lá para perseguir os cristãos. No caminho de Damasco, ele tem uma experiência. No caminho de Damasco, Jesus aparece para ele numa luz e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fala: quem está falando? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Essa experiência, só essa, eu não estou falando de duas, eu não estou falando de três, só essa experiência transforma Saulo no grande apóstolo Paulo. É claro que teve um processo depois ali de ensino, ele andou com vários apóstolos, andou com gente de fé como Barnabé, Ananias, pessoas que ensinaram o caminho para ele. Lógico, não se vem preparação e maturidade de um dia para o outro, não se começa um chamado de um dia para o outro, mas a experiência deu o start no que era Saulo perseguidor para o grande apóstolo Paulo, que foi o doutrinador da era cristã. Então, assim, se você parar para pensar em cristandade, o apóstolo Paulo é o maior filósofo, escritor e doutrinador. Então, muita coisa do que a gente acha que pode e que não pode em relação ao cristianismo, foi o apóstolo Paulo que ensinou. E tudo isso começou por causa de uma experiência. Agora, experiências acontecem em lugares específicos. Anote isso. Experiências acontecem em lugares específicos. Por exemplo, grandes experiências que eu tive com Deus foram em retiros espirituais ou conferências. Eu tive que ir para um lugar específico, Teixeirinha, porque era um lugar que foi criado para Deus se manifestar, e ali eu tive uma revelação pessoal sobre Deus e minha vida mudou. Minha forma de pensar mudou, minha maturidade espiritual mudou. Existem lugares em que você vai, te tira da rotina e transforma a tua fé. Existem lugares que te tiram da rotina e transformam ou aumentam a tua fé. Até porque a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você vai em ambientes onde a palavra de Deus vai ser ensinada, você está em um ambiente que vai aumentar a sua fé. Matemática. Então, nós precisamos entender, nesse raciocínio lógico, de que quanto mais experiências pudermos participar, experiências positivas, espirituais, que elevem nosso conhecimento, mais longe nós iremos. Mais transformação teremos, mais benefícios receberemos. Então tem gente que recebe seu dinheirinho, seu pagamento, ou está começando seu próprio negócio, recebe seu prolabore, e não sabe, e só paga a conta. Não consegue se organizar ou se preparar, Wesley, para investir em experiências. Quem não se prepara para investir em experiências está abrindo mão de mentalidade ampliada, de maturidade, de conhecimento, de informações privilegiadas, de sair da rotina para aumentar a fé. Está abrindo mão de um monte de coisa. Porque tem coisas que só vão acontecer na sua vida através de uma experiência. A série dessa semana é investimentos que mudam destinos. E se tem algo que você tem que investir, além de pessoas que eu te ensinei ontem, é investir em experiências. E por isso eu não posso deixar de lembrar que a Conferência Destino está chegando 5 e 6 de setembro e é um ambiente que foi construído. Nós estamos em jejum e oração há meses, só pelo dia 5 e 6 de setembro, pela experiência que Deus vai te dar lá.
Quem já participou da Conferência Destino, por favor, vai agora para os comentários, deixando o teu depoimento, o teu testemunho do que você vivenciou em alguma das Conferências Destino, porque nós estamos indo para a 9ª edição. Provavelmente alguém que está nos assistindo agora já participou de alguma. Deixe seu testemunho agora nos comentários, no chat online, para o pessoal ler. É transformador. É aumentar a tua fé. É aprender os princípios certos. É participar de um ambiente de sabedoria que você nunca teve oportunidade, nunca acessou antes. Então nós criamos 3 categorias de ingresso para que um seja muito acessível a todos, que é o ingresso bronze da arquibancada superior, o ingresso ouro, que é a arquibancada em volta do palco, e o ingresso VIP, que é a quadra ali próxima à plataforma. Todos os 3 com muita excelência. Vai ser no Rio de Janeiro, no Farmácia Arena, para 18 mil alunos e alunas. Muito restaurante em volta, hotel, toda a estrutura para te receber. Sim, dentro da Cidade Olímpica, na Barra da Tijuca, ou seja, num lugar exclusivíssimo. Com segurança, com tudo que você precisa para participar dessa experiência. Quer investir em alguma coisa? Escuta o que eu estou te falando. Não invista em coisas materiais agora, invista em experiências. Tiago, eu preciso rapidamente, realmente mudar de vida. Está aqui, ó, Cornell University, eu li isso para você no início. Diz, através de pesquisas, que experiências geram mais felicidade do que bens materiais. Tiago, eu estava pensando em trocar de celular. Tiago, eu estava pensando em invista em experiência agora. Chegou a hora de você participar da grande experiência do ano, o nosso encontro anual de alunos, a nossa reunião de sabedoria, Conferência Destino, 5 e 6 de setembro, a maior ativação espiritual do nosso país. Nós vamos estar recebendo, pela primeira vez, eu consegui trazer nossos grandes mentores e referências espirituais, Bishop T.D. Jakes, o preletor, o pregador mais conhecido da atualidade. Nós vamos estar também com o meu mentor de sabedoria, Bishop Dale Bronner, de Atlanta, Pastor Samuel Rodrigues, da Califórnia, profeta Rony Oliveira, da Argentina, profeta Vitor Hugo, do Chile. Vai ser fora do comum que vai acontecer. Fora outros preletores nacionais, meu amigo Eliel Lima, David Leonardo, que estarão conosco, Bruno Brito, falando sobre excelência. Nós vamos estar com pessoas para nos levar para outro nível. Essa Conferência Destino é para você, para a tua família, para os teus colaboradores, para os teus sócios. É para você reunir todo mundo e ir. E essa semana, somente essa semana, eu estou dando algumas facilidades para quem é aluno do Café com Destino. Porque eu quero 18 mil alunos do café lá. Não quero 18 mil pessoas que vão lá só para me ver, tirar foto. Não quero isso. Não quero 18 mil pessoas que querem só comprar meu livro e pegar o autógrafo. Eu quero 18 mil alunos para sofrerem uma transformação duradoura e de verdade. Então, para isso, eu estou facilitando. Ontem eu dei uma condição, prometi que não ia repetir, então hoje eu vou dar uma outra condição. Não tão boa quanto a de ontem, mas uma condição para você estar com a gente. Somente hoje, na terça-feira, o bronze está com cupom de desconto de 50%. Você vai entrar no site da conferenciadestino.com.br, se você quer comprar o ingresso bronze, você vai comprar com cupom bronze50. Ou seja, é 200 e poucos reais a conferência toda em 12 vezes. 200 e poucos reais em 12 vezes. O ingresso ouro é o ingresso já da arquibancada mais próxima ao palco, vista privilegiada, é um pouquinho mais caro e talvez seja o teu lugar. O ingresso VIP, é claro, tem todas as entradas diferenciadas, acesso na quadra, que é de frente para a plataforma, o kit da conferência e outras coisas. Então, talvez seja um momento de você tomar a decisão hoje, porque somente hoje, terça-feira, para o bronze é 50%, para o ouro e para o VIP é 10% de desconto. Então, se você entrar agora, não vai ter outro dia. Ou seja, ontem eu dei uma facilidade, hoje eu estou dando outra diferente e amanhã não vai ter mais essa facilidade. Então, hoje, terça-feira, entra agora no QR Code ou no conferenciadestino.com.br e garanta o teu ingresso da tua família, dos teus colaboradores, dos teus sócios e vá na Conferência Destino com esse desconto agora. Então, o bronze, você vai botar o cupom bronze50, o ouro e o VIP, você vai colocar o cupom ouro 10 ou VIP 10 para ganhar seus 10%, ok? Pode ser assim? Então, tá tudo certo aqui entre a gente. Está lançado o desafio. Eu quero facilitar para você estar conosco na Conferência Destino, 5 e 6 de setembro, escutando Bishop T.D. Jakes e outros grandes preletores nacionais e internacionais. Eu vou soltar um vídeo agora para você entender do que acontece na conferência. Prepara teu coração e eu te vejo amanhã, às 6h57 da manhã, no Café com Destino. I almost quit. I'm a country boy. I'm from West Virginia.
don't know nothing about this big time stuff. I never even asked to be big. I wanted to be effective, not famous. Famous is the consequences of being effective. I preached, the place was on fire, but inside I wanted to quit. And then she looked at me and she said, it's for us. It's not for them. It's for us.